Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Azevedo e você está no Misto Arte Crochê. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre essas duas coresinhas bem básicas, que é um branco, um cru na verdade, e um pretinho, que eu recebi de brinde numa compra que eu fiz dos Crochéticas, que dizia que mandaria restinho de fios. Dei muito mole porque eu não consegui comprar da última vez aí, que tem que comprar durante a live para você poder ter direito a receber os restinhos de fios, mas eu adoro. Uma que para mim já é um mimo, né? E duas que eu acho legal porque a gente fica nessa expectativa ou nessa surpresa de ganhar alguma coisa e mesmo assim não saber com que cor ela viria. Eu ganhei as cores básicas, provavelmente porque nesse dia aí eu fiz uma compra bem básica de areia, de camurça, de marrom, então de repente eles entenderam que eu era uma pessoa básica, né? Vamos lá, não que eu não goste, porque eu adoro. Esse aqui é um pretinho, ele vem assim, ó, com 4 fios, né? Acho que aqui dá pra vocês verem melhor, ó, 4 fios, como se fosse um fio número 4. E esse daqui vem também, ó, com 4 fios, como se fosse um número 4. Porém, gente, ele não é um número 4, tá? Ele é até mais grosso do que um número 8. Pra mim, eles têm, assim, uma grossura de um fio 10, provavelmente, tá? Bem grosso mesmo. Que eu quero fazer, né? Eu vou tentar fazer 2 bolsinhas, uma de cada, tá? Esse aqui, eu não sei, provavelmente vou ter que fazer uma bolsinha pequena, tipo a tiracolo, é o que eu tô imaginando. E eu quero fazer tipo quadradinha, tiracolo, ainda vou ver o padrão aqui na minha cabeça. Hoje é dia 6 de maio, eu tô dando início a vários vídeos hoje, porque hoje é segunda-feira e como vocês sabem, desculpa, hoje é terça-feira, mas hoje eu fiquei em casa, não fui pro salão, eu estou trabalhando de casa, porque eu não tinha agenda, então eu dou preferência a dar continuidade aos meus trabalhos, né, de crochê em casa, porque eu acho que a gente vai mais rápido, né? Agora amanhã eu tô no salão. Mas eu tô sempre com essa necessidade de fazer uma... Sabe você fazer uma peça que você começa e você termina? E eu tô querendo adotar isso pra mim durante os dias. Eu vou ver se eu consigo, né, a partir dessa semana, tirar alguns dias da semana que, mesmo com as minhas peças em andamento para pronta entrega, e mesmo com as minhas peças de encomenda em andamento, eu quero ver se eu consigo pegar uma pecinha dessa que seja rápida e que eu não fique num valor muito alto e que seja vendável rápido também, mas que eu consiga iniciar e finalizar num dia só, como de repente uma porta-garrafinha de água, uma tiracolo pequenininha, ou de repente mimos, né? Eu tenho aí uma encomenda já desde o meio do ano passado de fazer marcador de livro, mas eu sinceramente não me sinto muito inspirada para fazer, Lolo. Mas eu creio que eu vou fazer sim dentro desse meu pensamento agora, desse meu projeto de fazer alguma coisa num dia inteiro para eu ter essa satisfação de que eu finalizei uma peça. Porque eu tenho feito tapetes, mas eu faço em produção. Então, às vezes, eu dou início, mas eu não consigo finalizar pelo menos um naquele dia. E se eu finalizar um naquele dia e ele for par, eu fico me sentindo assim, naquela obrigação de finalizar o outro. Então, é isso. Não sei se vocês também se sentem assim. Mas vamos lá pesar, tá? Vou pesar aqui primeiro o cru. E esse cone é grande, hein, gente? Aqui tá dando, ó, 290. Mas eu acredito que esse cone aqui deve pesar quase 1,50 ou mais, tá? Eu nem tenho um cone semelhante para poder tirar essa tara. Então, vamos contar que eu tenho 240? Vou tentar fazer uma bolsinha com esses 240. Este cone é a mesma coisa, tá? Esse parece que é mais pesado, mas também tem mais fio. E legal, esse tá me dando 600 gramas, tá bom? Mas lembrando, como ele é grosso, mais grosso até do que um fio 8, né? Ele tá parecendo um fio 10. Provavelmente a peça vai ficar bem grossinha, bem compacta, né? Mas, de repente, ele não me dá tantos metros assim, é disso que eu tô querendo falar. Mas vamos contar que, então, eu tenho 550 metros para trabalhar, 550 gramas para trabalhar aqui, tá bom? Eu vou tentar, gente, trazer as duas produções num vídeo só. Aí, de repente, eu trago para o final de semana. Hoje é terça-feira.
provavelmente esse vídeo aí de repente sai para vocês lá para sexta-feira. Ou se eu conseguir finalizar as duas antes, eu volto e mostro para vocês e empurro algum vídeo que eu programei para quinta, eu empurro para sexta, de sexta eu puxo, não sei, tá? Volto com alguma coisa aqui em andamento. Voltei com uma pecinha pronta. Achei que eu fosse usar o barbante todo. Não me pergunte quanto tinha antes, porque eu não me lembro. Mas fiz aqui uma confecção. Comecei aqui embaixo com os pontinhos, acho que foram 23 pontos. Depois eu subi rodeando esses 23 pontos, tá? Com ponto baixo. Fiz outra carreirinha do ponto baixo. Esse início aqui é meio estranho, tá? Meio chatinho, parece que não vai dar certo. Depois eu vim na verdade com 3 carreirinhas aqui em ponto baixo, sendo que as 2 primeiras eu fiz em relevo. E na segunda aqui, eu deixei o ponto alto de cima, eu não fiz o relevo. Na verdade, eu ia fazer primeiro, eu ia fazer esse motivo, ó. 3 pontos baixos, sem o relevo, vinha o ponto alto. Só que aí daqui em diante, eu comecei a ficar doida, fiz tudo de acordo com a minha cabeça. Aí fui lá, na verdade a bolsa toda é de acordo com a minha cabeça. Eu não segui videoaula de ninguém, eu fiz o que eu tava com vontade de fazer. E é assim que eu tô seguindo. Essa já é a minha segunda produção feita no mesmo dia, em menos de 2 horas, né? Aqui veria uma carreira de ponto baixo, em relevo, uma carreira em ponto baixo com relevo. Depois vim uma carreira ponto alto, aí não fiz igual aqui, já deixei o relevo. Aí fiz outra em ponto alto, deixei o relevo. Vim 2 ponto baixo com relevo, 2 alto, relevo, uma baixo, outra baixo e a outra alto, tá? Deixando o relevo em todas. Não finalizei aqui com nada, tá bom? Essa é a correntinha dela mesmo, que finalizou assim, né? Daqui, o que aconteceu com a minha bolsinha? Antes de eu explicar o botãozinho e tal. Como eu fui fazendo ela no circular, gente, eu não sei por que foi dando isso. Por isso que eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro fazer ela toda reta e depois eu vim costurando aqui na beiradinha ou colocar aqui pro meio a costura. Mas eu quis fazer assim pra ver no que ia dar. Conforme eu fui subindo aqui, ó, e foi ficando dessa forma meio doida, né? Eu parei aqui, tá vendo a correntinha? Subi com ela fazendo a última carreira. Se você sabe disfarçar isso daqui, você pode fazer isso daqui e ficar um trabalho melhor, né? Aqui, como eu parei aqui, o que eu fiz? Voltei pra cá, dei 2 passinhos pra cá com correntinha e comecei a subir um pontinho e comecei a fazer os pontos altos aqui. Fiz aqui pra mim contou como um ponto alto também. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos aqui fazendo um leque. Aqui não é um leque, né? Fazendo um círculo. Aí daqui eu vim aqui, ó, pela parte de dentro, eu enfiei minha correntinha aqui pra dentro, aí vim por dentro, subindo até aqui, daqui eu comecei a subir, né? É porque, na verdade, eu fiz do lado do avesso, né? Do avesso eu fiz essa parte, não minto, desculpa, essa partezinha aqui, aí, essa foi daqui pra cá, na verdade, ó, foi isso aqui, aí daqui eu subi pra cá, daqui eu voltei pelo lado certo, subi pra cá, sempre por dentro, aí fui pelo lado ao contrário, subi pra cá e vim pelo lado correto novamente, né? Ao todo deu 1, 2, 3, 4 carreirinhas, tá? Nessa quantidade aqui de pontos. Mas como eu confeccionei? Aqui 6 pontos altos. Depois aqui cada ponto separado por uma corrente. Mas quando chegou aqui no central, né? Porque eu não contei como 6. Lembra que eu falei que o meu grudadinho aqui tá contando como um ponto? Então, para mim, contou como 7 pontos. Quando eu cheguei aqui no meio, né? Nesse ponto central aqui, que seria o quarto, eu fiz dois pontos altos nele. Não é separado por corrente não, só tem os 2 pontos altos. Aí continuei, ó.
Aqui pra mim conta como um ponto alto, mas na verdade tá grudado aqui, né? Que na verdade é desse lado aqui, ó. Tá grudado aqui, mas pra mim conta como um ponto alto. Aí eu já vim pra outro ponto alto. Aí eu separei por uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e aqui já contou pra mim como outro ponto alto. Dois pontos altos. Aí eu subi, que pra mim conta como um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, sempre no intervalo aqui da corrente, o ponto alto, aí vem uma corrente aonde teria um ponto alto. E assim eu fui fazendo. Chegou aqui no meio desses dois pontos altos juntos, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. E aí dei a sequência, uma corrente, um ponto alto, 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 uma corrente, prendi aqui. Daqui eu grudei e subi, todo lado correto para mim novamente. Aí subi, ó, um ponto alto, que para mim esse grudadinho conta como um ponto alto, outro ponto alto, uma corrente, aonde seria aqui o ponto alto, dando esse espaço, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. Aí daqui eu fiz 6 pontos altos sem separação nenhuma. Fiz um ponto alto em cima de um ponto alto, outro ponto alto em cima de um ponto alto, lembrando que aqui embaixo tinha 4. Então foi 1, 2, chegou aqui nesse segundo, então vem lá, um ponto alto em cima de um ponto alto e aqui 2 pontos altos em cima de um ponto alto. Depois, 2 pontos altos em cima do ponto alto central, um ponto alto em cima de um ponto alto. Corrente, um ponto alto, corrente, um ponto alto, corrente, um ponto alto, corrente, um ponto alto, corrente, um ponto alto. E lembra que aqui contaria como outro, então eu fiz outro ponto alto aqui, para grudar bem aqui, grudadinho aqui, como se fosse, eu fico vendo isso aqui como se fosse o chão. Aí eu fui e grudei. Quando eu grudei aqui, já finalizei essa carreira. Aí o que eu fiz? Dei um passo para cá e subi essa correntinha. Subi a correntinha para fazer a alcinha. Subi 115 correntinhas, prendi do lado de cá. Cheguei para lá e voltei fazendo um ponto baixo em cima de cada correntinha, todinha, até voltar aqui. Quando chegou aqui, cortei, arrematei. Já arrematei aqui, ó, com vários pontinhos que não dá nem pra perceber, ó, que é tudo numa cor só. Lembra de ontem do preto? Tudo de uma cor só. Então, aí aqui, o que eu fiz? Peguei esta bolinha, lembra das minhas bolsinhas de bolsa-saco? Pois é, aquela bolinha lá é de 20 milímetros. Eu fui comprar essa aqui, era de 15, de 12, sei lá, de 15 eu acho. De 15, ela é um pouquinho menor. Aí o que eu fiz? Eu ia já grudar ela aqui todinho, virei pra cá, peguei um pedacinho desse fio, né? Que o fio é bem grosso, ó. Fio bem grosso, enfiei dentro dela aqui. Eu já ia virar aqui pra trás e ia dar o nozinho. Só que aí eu pensei, como que ela vai ficar pro alto aqui? Porque não é um botão, é uma bolinha. Como que ela ficaria pro alto? Pra poder entrar aqui direitinho. Ela ia ficar bem rente e eu não ia conseguir entrar. Aí o que eu fiz? Tive a brilhante ideia. Dei 3 nozinhos nela, enfiei o coisa, dei 3 nozinhos do lado de cá. Ficou a bolinha com os 3 nozinhos e os 2 negocinhos. Enfiei aqui dentro, virei para o lado de dentro. Não tô nem achando, gente, mas tá aqui. Virei aqui pro lado de dentro, ó. Negócio que tudo é da mesma cor, a gente não vê mais nada. Aqui dentro, dei vários nozinhos, escondi uma ponta para um lado, escondi pro outro. Eu nem cortei, gente. Deixei aqui por dentro mesmo, entendeu? E ficou altinho, ó. Vou tentar chegar aqui por baixo para vocês verem, ó. Fica altinho. Ficou altinho, com um bigolinho. Aí, o que eu venho? Fecho aqui, ó, com facilidade, porque agora ela tá alta. Então, é o espaço mesmo do meu ponto aqui, ó, que
que ele é grosso, né? Que ele é um fio, como se fosse um fio 10, mas não é, né? Aquela história que eu falei pra vocês que eu ganhei, né? Das sobrinhas. E fiz essa linda bolsinha, né? Com um barbante que eu ganhei da Crochética e eu amei, né? Estou naquele dilema novamente. Fico para mim, coloco para vender. Fico para mim, coloco para vender. Porque é minha cara, como sempre. Vou levar para a loja esta semana e vamos ver como as pessoas reagem, né? Tô pensando em pedir R$ 40 nela, tá? Porque esses pontinhos aqui e nesse fio aqui, pra mim sai mais trabalhoso pelo meu braço. Lembra que eu tive a fibromialgia? Então, quando eu começo a puxar um fio assim muito grosso, eu usei agulha de 5, tá? Número 5. Eu ia usar 4,5, mas mesmo assim ficou bem apertadinho. Eu acho que dava até pra ter usado a 5,5, tá? Mas eu queria que ele ficasse mais apertadinho por ser bolsa. Pô, gente, gostei muito do resultado, tá? Vamos ver como é que estão o andamento aí, né, dos meus vídeos, né? Hoje já é meia-noite que seria já o dia 7 de maio. E eu fiz agora mesmo, devo ter começado umas 10 e pouca e terminei agora, meia-noite. E vou dizer pra vocês, eu não consegui subir vídeo, tá? Eu vi que todo mundo... Acabou de aparecer aqui pra mim uma mensagem dizendo: fechar o app ou aguarde. O Facebook, não, o YouTube não está funcionando. Eu não sei porque pra mim o YouTube não funcionou hoje o dia inteiro direito, tá? Hoje que eu digo dia 5 de maio, dia 6 de maio, desculpa. Dia 6 de maio, não consegui subir vídeo. Tentei várias vezes aí postar pra vocês, né? Um porta-garrafinha de água que eu fiz ontem. Eu tentei colocar o short, mas também não consegui. Não entrou de jeito nenhum, então cancelei o envio. Tentei mais de 6 vezes. Não consegui, cancelei todos os envios. E vou ver se amanhã eu consigo enviar, tá? Não sei aqui se eu vou ter que desinstalar meu YouTube, reinstalar. Não sei se o problema é comigo, porque eu vi que todo mundo postou vídeo normalmente. E aqui eu sei que eu dei o início com os dois, né? Tanto com preto quanto com cru. Mas eu só consegui fazer a cru. Talvez eu venha com esse vídeo aqui já durante essa semana e eu vou elaborar uma outra bolsinha para fazer com preto, tá bom? Porque eu também tô com outras produções que eu estou em andamento e eu tenho que finalizar. Tá certo, gente? Curte, compartilha, comente, me dá o like, gente, me deixa o sininho aí, minha sombra, dá o like, me dê likes, gente. Obrigado por quem esteve até aqui comigo, obrigado pelo engajamento, tá bom? Juntos somos mais fortes e beijos.